Ok. Señores, entonces, primero de todo, muchas gracias por su tiempo, ¿no? Empezando aquí nuestra agenda de webinars de entrenamiento por parte de Área Armatura en Bermo. La idea, más que todo, es poder hablar técnicamente de aplicaciones. En este caso, vamos a hablar en calderas industriales, más que todo, ¿no? Y hablar no solamente de válvulas, pero también de instalaciones técnicas y las mejores prácticas para estas instalaciones. El señor Rodrigo es nuestro, bueno, primero de todo, algunos de ustedes a lo mejor no me conocen. Mi nombre es Paulo Roque y yo soy el gerente de exportación para América Latina de Área Armaturen. Y nos apoya en este webinar el señor Rodrigo, ¿no? Que es nuestro gerente técnico para la parte de válvulas y toda la cuestión de instalaciones de vapor. Entonces, y es él que va a hablar de la parte técnica. Y yo básicamente voy apenas dar una introducción a los que a lo mejor no están tan acostumbrados o no conocen mucho de lo que es área armaturing, pero un par de minutitos no más. Rodrigo, ¿puede pasar, por favor? Ok. Área Armaturen es una empresa que está ubicada en Alemania, ¿no? En la parte de Westfalia, y hace más de 50 años se dedica a la fabricación de válvulas industriales, válvulas de control, válvulas de seguridad, válvulas de retención y también trampas de vapor, ¿no? De una forma general. También trabaja con sistemas térmicos para aceites, sistemas de vapor, sistemas de intercambio de calor también. Esta es la foto de nuestra casa matriz que está en Alemania, ¿no? Y hasta el año pasado muchos de ustedes tenían un contacto muy directo con ellos, pero en el 2022 la estrategia de ARI Alemania fue justamente migrar la atención de Latinoamérica para la sucursal de ARI acá en Brasil, que pues trabaja bajo la marca de Bermo. Entonces nosotros en Bermo somos Área Armatura en Brasil. Ahí ya tienen la foto de Bermo, ¿no? Que está ubicada en el sur de Brasil, en la provincia de Santa Catarina, en la ciudad de Blumenau. Y nosotros antes brindábamos toda la atención para Brasil desde Bermo, una compañía del grupo Área Armaturen, y desde el comienzo de este año entonces también para Latinoamérica, pero mucha de la atención, los productos seguimos trayendo de Alemania, ¿no? Porque es donde está la fábrica principal. Hay algunos pocos productos que sí lo producimos aquí, pero la mayoría sale todo desde Alemania, como han hecho hasta ahora, ¿no? Ok. ¿Puedes pasar, Rodrigo, por favor? Yo creo que ahora, señores, les dejo entonces con el señor Rodrigo, que va a empezar entonces a hablar de la parte técnica. Caso tengan los audios no están liberados, ¿ok? Pero el chat, si ustedes tengan alguna pregunta para hacer, por favor, escriban, ¿ok? Que yo voy entonces a reportar a Rodrigo, que está aquí a mi lado, y nosotros vamos entonces a proceder con la respuesta. Muchas gracias. Buenos días, entonces. Mi nombre es Rodrigo, yo soy gerente técnico, como Paulo muy bien había falado. Eu não falo espanhol, nós vamos fazer este webinar falando português, ou melhor, bueno portunhol, para começar. Se tiver alguma dúvida, você pode mandar pelo chat que Paulo nos ajuda para fazer a tradução. Então, o objetivo desse webinar é falar um pouco de aplicações de válvulas para casa caldeira, produtos área armatura, em produtos Bermo para casas caldeira. Então, em casa de caldeira, nós temos, obviamente, 1, 2, 3 caldeiras instaladas e nós temos um sistema de desaeração de água de alimentação da caldeira, dependendo da instalação,
não se tem normalmente um desaerador, é somente um tanque de condensado, né? E esses tanques que vão alimentar toda a água necessária para a caldeira para fazer a produção de vapor. Nós vamos abordar alguns sistemas aqui dentro da casa da caldeira, onde nós podemos trabalhar, onde nós podemos incorporar e instalar alguns produtos área armatura em Bermo. E para mim, um dos mais importantes controles que se tem na caldeira tem o controle de pressão, mas também se tem o controle de nível de água. Esse controle de nível de água, para mim, é um dos mais importantes controles que se tem na caldeira, por uma questão de segurança. Existe, sim, muitos acidentes que ocorrem na caldeira, acidentes por excesso de pressão, mas os acidentes que ocorrem com bastante frequência também são acidentes por falta de água dentro da caldeira durante a operação deste equipamento. Então, você tem nesses sistemas controles de nível, que são os controles de segurança, controles de segurança da caldeira, são eletrodos principalmente, controlando nível baixo, extra baixo e o nível alto, muitas vezes ligando a bomba de alimentação de água da caldeira. E nós outros temos proposto também para os sistemas de controle de nível de água um sistema proporcional, controle proporcional. Qual é a ideia de um controle proporcional? A caldeira está trabalhando na operação, produzindo muito vapor, e de repente se liga a bomba, se injeta um monte de água fria. Se cessa a evaporação da água, a geração de vapor, e se tem uma queda de pressão. Então, se cria num sistema on-off, onde se liga e desliga a bomba da caldeira, se cria um sistema com bastante flutuação de pressão. Então, nós temos uma oportunidade aqui de instalar um sistema onde se faz uma medição proporcional do nível, transmissor de pressão diferencial, é uma possibilidade, eletrodo capacitivo, algum sensor de nível de forma que suporte a temperatura do vapor, que se utiliza controlando e variando a abertura de uma válvula de controle. O objetivo é dosar de forma contínua uma quantidade de água de reposição para dentro da caldeira e se ter uma evaporação de uma forma mais contínua, mais constante. Então, não se tem as quedas de pressão na caldeira quando se liga a bomba e quando se desliga, muitas vezes, até um aumento de pressão. Você trabalha com um sistema mais linear e nós tivemos uma experiência muito interessante que o nosso cliente nos perguntou se teríamos uma condição de economia de energia, economia de combustível na caldeira instalando um sistema desse. Algum engenheiro, alguma pessoa falou que sim, isso economiza combustível, e nós falamos, não se tem economia de combustível, mas o sistema fica muito mais estável e com isso se tem uma produção melhor na planta. Então, quando se prende o sistema de controle automático, você tem uma estabilidade muito melhor de pressão da caldeira. Este aqui é um exemplo muito mais utilizado, o primeiro nível de automação, um sistema automático, numa transmissor pressão diferencial na válvula de controle. Por que nós não recomendamos utilizar a bomba da caldeira? Porque você pode também, com um inversor de frequência, modular, variar a rotação do inversor. Pero que quando se modula, se varia a rotação da bomba, você tem um efeito de cair muito a pressão da bomba e não consegue injetar água. Então, você tem uma variação muito pequena no controle e nós normalmente consideramos, então, e recomendamos utilizar válvula de controle no lugar. Um sistema para melhorar ainda mais um controle seria instalar um controle de nível a 2 elementos, onde, além da medida, da medição do nível dentro da caldeira, nós instalamos uma medição de caudal de vapor acá. Então, você faz uma previsão, você percebe que aumentou-se o consumo de vapor e este aumento de consumo já compensa e antecipa
a entrada de mais água na caldeira, porque, obviamente, o nível irá baixar. E uma forma de 3 elementos, melhor ainda, se pode instalar um segundo medidor de vazão, então, em la tubería de água, que se faz, a medição principal é o nível do balão da caldeira, dentro da caldeira, quanto de vapor está sendo produzido e consumido, e menos quanto de água já está entrando no sistema. Se faz um equilíbrio, e se tem uma diferença, se aumenta mais a abertura da válvula de controle. Este é um exemplo que se pode fazer. Tá? E esse exemplo é muito interessante, que nós temos uma condição acá de válvulas onde elas não estão controlando de forma correta o nível da caldeira. Então, se você tem a condição de arrastre de água em las caldeiras, toda a água da caldeira, todos os químicos se vão para dentro das tuberias, se tem uma inundação dessas tuberias, se tem baixa eficiência de transferência térmica, de efeito térmico também, e isto muitas vezes atrapalha, se causa corrosão nos sistemas também devido aos químicos da água da caldeira que se vão para dentro das tuberias. Então, com a válvula de controle, se mantém um nível mais estável, se não tem a condição de que o nível dentro da caldeira pode chegar muito próximo da saída da caldeira e se causar este arrastre de água numa condição de alto consumo, alto caudal de saída de vapor. Então, tem produtos muito possíveis, são as válvulas de controle. Acá nós temos uma válvula de controle com atador pneumático, o posicionador, é uma possibilidade de instalação, onde então se faz um controle de 4 a 20 miliamperes, por exemplo, ou 0 a 10 volts, que vai trabalhar e modular a abertura de 20, 22, 23, hasta, depende do processo, 62, você vai a se fazer um trabalho de controle proporcional na caldeira. Então, você tem uma estabilidade, uma entrada contínua de água para essa caldeira. Uma outra opção não é bem esta válvula acá, mas pero que representa uma válvula de 3 vias de conexão. Então, se você vem a bomba, você pode mandar o caudal de água de alimentação da caldeira para a caldeira, ou então, para não ter uma condição de vazão zero em la bomba, se trabalha com um fluxo de retorno para o tanque de condensado ou o tanque de aerador. Então, não é bem esta válvula, mas um significado de uma válvula de 3 vias se poderia trabalhar desta forma. Claro que tem um cuidado para se tomar. Uma condição de capacidade de evasão de água para a caldeira, onde nós temos a pressão de saída da bomba de, por exemplo, 12 bar de pressão, e a caldeira operando com 10 bar de pressão, você tem 2 bar de delta P, você necessita de uma passagem muito maior. Então, quando você trabalha de 12 bar para o tanque de condensado, que está sem pressão, você tem 12 bar de diferencial de pressão, você trabalha com um orifício de passagem muito pequeno. Você tem que calcular as duas condições. Outra situação, acá está mais para mostrar a possibilidade de um atuador elétrico para fazer o controle de posição, muito possível com a linha ARRI Premium Plus 2G, que você também entra lá controle de sinal de controle de 4 a 20 miliamperes, você faz o controle de posição acá. E nesse controle de posição acá, nós temos a possibilidade de um controle muito mais preciso quando você habla de válvulas de controle de atuador elétrico, porque a movimentação da válvula é muito mais suave, muito lenta, porque você tem uma resposta, uma precisão de controle muito maior. O perigo é, se acaba a energia, a válvula se cierra, a válvula não vai cerrar ou abrir totalmente. Então, você tem que garantir, em um problema elétrico, uma condição de um banco de baterias ou alguma energia auxiliar para que a válvula possa abrir 100% e continuar controlando o nível da caldeira. Porque nós temos que tratar muito bem da água da caldeira.
eu não conheço, eu não conheço as normas aplicadas em seu país de tratamento de água de la caldeira, pero que normalmente se trabalha com normas, inclusive de ASME e a STME, que vai definir os parâmetros mínimos de condições de trabalho, de manter o equipamento de geração de vapor numa boa condição e uma longa vida útil. Nós tratamos a água de la caldeira, pero que eu considero, entre aspas, não é uma destilação, mas como se fosse um efeito de destilação. Se separa toda a parte de água de todos os minerais que estão nesse composto água com minerais. Então, você pode fazer esse tratamento antes da caldeira, como em caldeiras pequenas se faz o tratamento dentro da caldeira. Então, para que evitar o acúmulo de sais, isso aqui é um exemplo, onde se tira toda a água, se fica todos os minerais da caldeira, então você tem a condição de tratar e se precisa remover esses minerais de dentro da caldeira para evitar problemas de efeito térmico baixo, transferência térmica baixa, evitar problemas de superaquecimento, inclusive de explosão da caldeira. Outra condição, quando se tem um sistema com arraste de água, normalmente, vapor de baixa qualidade, um tratamento de água não muito bueno, ou nem sem tratamento, se tem também arraste de cloretos de sódio, que é o principal causador de oxidação das instalações de válvulas, de tuberias e tudo mais. Outra condição, acúmulos de magnésio e cálcio. O grande problema é a incrustação de todas as tuberias. Acá está um exemplo de uma caldeira que tem uma explosão devido ao acúmulo de cálcio e magnésio nas tuberias. Para quem não conhece muito a fundo, esta é uma caldeira fogo tubular. É uma caldeira que acá é a câmara de combustão. Nós outros temos o fogo acá. Os gases quentes vão para o fundo da caldeira, retornam por esses tubos e voltam pelos tubos de cima lá para a chaminé de saída. Com o acúmulo de magnésio e cálcio sobre esses tubos, não se tem mais a transferência térmica, o que ocorre é um acréscimo de temperatura na superfície metálica. E com isso se tem a fragilização, uma perda de resistência mecânica que causou o rompimento desta câmara de combustão. A água entrou dentro desta caixa, onde se tem temperaturas de 800.000 graus, e então se gera uma pressão de vapor instantânea que se torna um pequeno foguete, esse sistema. Acá é um exemplo que um de nossos clientes tem. Esta caldeira estava trabalhando apenas 9 meses e tem um problema de incrustação muito grave. Isso aqui é um problema muito sério que tem uma perda, todo um processo de limpeza muito grande nesta caldeira. Silício é um outro problema que se tem quando, principalmente, se tem uma água de poço artesiano. Paulo, poço artesiano é conhecido? Água de poço de profundidade é uma água que normalmente se tem muito silício em la composição. É uma água extremamente dura, como nós falamos. Águas não tratadas, sim. Né? Isso é uma água com alto grau de dureza, que nós falamos aqui no Brasil. Então, essa água, esse silício, somente se consegue eliminar por descarga de superfície. Então, se você faz um tratamento de água diferente para que, quando você tem problemas de altos níveis de silício, você trabalha com uma condição de flotação ou flutuação desses minerais, e quando não se tem esse problema, você trabalha mais por decantação desses minerais. O efeito térmico que nós estamos a falar antes em la incrustação é que um sistema de caldeira que está trabalhando com 15, 16 bar de pressão, você tem uma temperatura de vapor saturado aproximada de 217 graus. E do outro lado, no espelho, logo a tuberia de transferência de calor, toda a parte de transferência de calor da caldeira, tem aproximadamente 380 graus
em la superfície do lado do fogo, do calor. E a temperatura da câmara de combustão está em aproximadamente 800 graus, 1000 graus. Esse é um exemplo quando a caldeira é nova e sem a incrustação. Quando você tem uma incrustação de aproximadamente 1 milímetro, nós temos a mesma pressão de geração de vapor, e a temperatura é uma consequência, pero que com 1 milímetro de incrustação, nós temos um aumento de temperatura em la parede de incrustação para 525 graus, o tubo vai se aumentar de 380 para 670 graus e continuamos com os 1000 graus de temperatura dentro da câmara de combustão. Então, esse é o efeito térmico em todas as tuberias internas da caldeira. Então você tem que tratar a água, você tem que remover a água. Primeira coisa que se tem que tomar um cuidado é com a situação e a verificação e medição de qualidade da água. Quando se faz essa medição para definir os parâmetros da água de alimentação, água dentro da caldeira, se tem uma água que está em alta temperatura e quando se traz esta água de um sistema pressurizado para pressões atmosféricas, você tem o famoso vapor flash. Parte desta água se evapora e se diminui a quantidade de água nesta mistura. Então, você tem um aumento na concentração de minerais, porque você tem menos água. O procedimento correto é que se use os enfriadores de muestra. São produtos que nós temos em nosso portfólio para que possa ser trabalhado e feito uma muestra de qualidade e reduzida a temperatura para 25 graus, que é a temperatura de referência para os tratamentos químicos. Então, você tem os modelos SC32, 50 e 100, que são para 32 bar, 50 bar ou 100 bar. Nós temos aí 240 graus, e o mais importante, o caudal de muestra é de 5 litros por hora. Nós não precisamos de uma grande quantidade de água de muestra, então trabalha com um caudal pequeno, pero que o caudal mínimo de água de enfriamento é muito grande. Normalmente, o correto é manter um caudal de enfriamento constante e contínuo em lo sistema para que se tenha uma muestra também de forma contínua, para evitar a condição de incrustação de minerais em las tuberias. Se não é possível e se é muito custoso ter um sistema jogando água de 400 litros por hora, 300 litros por hora, nós recomendamos que ele abra os caudais de água de enfriamento e também caudal de muestra de água dentro da caldeira por 30 minutos. Então se faz a medição, se retira a prova de muestra de água para fazer as medições. Então, essa é uma possibilidade. Definido uma vez, feito as medições, se define, junto com o engenheiro químico, a quantidade de água que se tem que sacar, retirar da caldeira, tanto por descarga de fundo da caldeira, ou então se tem uma possibilidade de descarga de superfície. A válvula que nós recomendamos acá é uma válvula de descarga de fundo propriamente projetada para esta função. É uma válvula de descarga, neste caso, automática. Você pode ter uma válvula manual quando se trabalha com uma caldeira de baixa nível de automação ou caldeiras pequenas, onde não se tem tanta automação, você pode trabalhar com uma válvula manual. O grande efeito desta válvula de descarga de fundo de caldeira é que o sistema interno de obturadores e conjuntos internos se formam um funil, um turbilhonamento na base do bocal dentro da caldeira que agita toda a sujeira, todos os minerais depositados no fundo e se facilita a remoção. Então, é uma válvula de abertura muito rápida. Você tem que abrir rápido, gerar uma despressurização, gerar uma turbulência para fazer uma melhor descarga de fundo, descarga de todos os minerais acumulados. Nós aqui temos uma válvula
própria para caldeiras, que chegamos a trabalhar com pressões até de 21 bar de pressão de vapor saturado, temperatura equivalente de 220 graus Celsius. O actuador trabalha com ar comprimido, obviamente tem que ser um ar comprimido limpo, sem óleo, sem outras coisas, e a pressão mínima de acionamento de 5 bar. O mais importante é cuidar com o caudal necessário de descarga de fundo. Isso é uma informação que o engenheiro químico responsável pela caldeira tem, e vale falar, nós precisamos remover 15 quilos de água do fundo da caldeira. Então, esta válvula acá tem uma vazão de 10 bar com 5 quilos por segundo. Se mantém esta válvula aberta por 3 segundos, se faz a remoção recomendada pelo engenheiro químico da caldeira. Então, você faz um trabalho, análise química, define-se a quantidade de caudal, o caudal de água de caldeira que deve se remover. E você utiliza a tabela para fazer a descarga. Acá no Brasil é muito comum para caldeiras pequenas, caldeiras de baixa pressão, baixo caudal, você trabalhar com válvula de bola em descarga de fundo de caldeira. Talvez isto em seu país é uma possibilidade, uma realidade também. A válvula de bola é um sistema mais especial que nós recomendamos acá. É uma válvula projetada sem corpo bipartido, sem ser duas peças. É uma válvula que nós também conhecemos por válvula monobloco. É uma peça somente acá. E esta válvula de bola, ela é muito boa, pero que nós temos as vedações acá de válvula de bola que, com o tempo, por ser uma sede macia, ela tende a ter mais problemas de incrustação, de danos pelos minerais, vazamentos, pequenos vazamentos. Uma outra condição é que válvula de bola, em minha opinião, é que uma válvula mais perigosa para se aplicar em caldeira. A capacidade de evasão de uma válvula de descarga de fundo DF40 é o famoso KVS 14. E acá nós temos válvula de bola de 2 polegadas com KVS 107. Então, quando você trabalha com uma válvula manual, nós temos uma capacidade de evasão. Se a pressão diferencial fosse de apenas um bar de pressão diferencial, nós teríamos uma vazão equivalente de 107 metros cúbicos. E normalmente você tem uma caldeira com capacidade de repuesto de 10, 15 metros cúbicos na bomba. Então, você pode retirar remover toda a água da caldeira através de uma única válvula de bola. É perigoso se é uma situação de operação manual, mas muito comum no Brasil e se tem que ter alguns cuidados. Outra condição é utilizar a descarga de superfície dos sales da concentração de água. Isso aqui é uma situação quando você tem muito silício no composto da água de alimentação. E esta condição acá, nós recomendamos instalar um sensor de condutividade de água. Então, nós estamos a medir toda a condição, a condutividade de água que está sendo descarregada para um tanque que nós podemos utilizar para fazer a separação de fase. Essa separação de fase, por exemplo, podemos usar o vapor flash para aquecer já no desaerador dentro da casa de caldeira. E a fase líquida, nós podemos utilizar acá para já pré-calentar a água de repuesto para o desaerador. Então, a água de 20 graus se pode instalar acá. Nós temos perguntas aqui. Ok, o Pedro está escrevendo uma pergunta. Com pressões diferenciais arriba de 21 bar. Vamos.
Há uma opção dentro do catálogo de produtos, sim, há outra opção aqui que nós conseguimos com produtos de área. Eu não estou muito certo, eu creio que a válvula esteve 415, 415, essa possibilidade de termos 32 bar de pressão, hasta 32 bar. Tem eco aqui, sonido. Desculpa. Essa é uma possibilidade, então, quando você tem sílica, sistemas de tratamento de água que se trabalham com descarga mais de superfície, você faz um tratamento químico de flutuação e se remove os sais de forma contínua acá por sistema de superfície e se tem uma condição de recuperação dos vertidos superficiais da caldeira. Porque nesse sistema, diferente de uma válvula de descarga de fundo, nós temos um sistema de caudal contínuo, isso é uma descarga contínua, enquanto a válvula de descarga de fundo se trabalha de forma intermitente. Abre 15 segundos, fecha, espera um novo tempo, abre 3 segundos, fecha. Então, é uma possibilidade. Só uma cosita, Rodrigo. Estão com problemas, muito eco. Seu microfone está aberto, Paulo? Tá. Não escute bem. Só um pouquinho. Está melhor agora? Sim. Sim, está melhor. Graças. Eu peço desculpas pelo ocorrido. Voltando, falando do sistema, acá ficou na dúvida de 32 bar. As purgas de fundo, nós escutamos das purgas de fundo. Então, rapidamente vou voltar acá. É um sistema que nós temos, a válvula de descarga de fundo, uma válvula própria para a condição de descarga de todos os minerais acumulados no fundo da caldeira. Isto é uma válvula com a capacidade de evasão KVS de 14 metros cúbicos por hora, que em um sistema, em uma caldeira de 10 bar de pressão, tem uma descarga aproximada, ou uma descarga de 5 quilos para cada segundo de válvula 100% aberta. É uma válvula que nós consideramos, instalamos em caldeiras com uma operação de hasta 21 bar de pressão e 220 graus é a temperatura correspondente para vapor saturado. A consideração que nós temos acá é a válvula de bola, é um problema. Sim. Só quer saber o que tem dentro do porta. Sim. Nós temos, sim, a pergunta é portfólio. Nós temos uma válvula, se não estou enganado, é uma válvula Esteve 415, é o modelo da válvula que se opera hasta 32 bar de pressão de vapor. É uma válvula, então, PN40, é a norma europeia de conexão de flanges e de construção de válvula, pero que se pode utilizar a válvula de aço carbono, acero carbono, de hasta 40 bar. Aqui também tem informação que a válvula também está limitada a 21 bar de pressão. Nós vamos verificar que não é uma válvula que nós trabalhamos muito diariamente acá. Eu vou checar e vamos entrar em contato com o senhor para verificar em seguida. A recuperação, este é um sistema que nós temos vendido para um cliente, onde este sistema recebe todo o condensado, se pode utilizar para os vertidos superficiais da caldeira, como também se pode utilizar para a recuperação de condensado contaminado em las indústrias. Se faz uma separação, utiliza o vapor flash em um trocador e se utiliza o condensado em um segundo trocador de calor, intercambiador de calor, e se faz o aquecimento de água para cá. Então, esse é um exemplo de sistema que nós podemos trabalhar para fazer a recuperação energética.
Falando também da caldeira, uma outra oportunidade que nós temos é utilização de válvulas de bloqueio, que nós temos muitas válvulas de bloqueio. A principal, a maior delas, a mais grande, é a válvula de saída de vapor da caldeira. Isso é uma oportunidade que nós temos. Várias, monte de válvulas de bloqueio tipo bola, ou em portfólio também válvulas de bloqueio tipo globo, são muito conhecidas na alimentação de água, nos sistemas de bloqueio das bombas de alimentação de água. Nós temos oportunidade também, aproveitando para falar, em los filtros de linha para as tuberias de água de alimentação para a caldeira. E dos produtos que a ARE tem em nosso portfólio, essas são as válvulas com selado del vástago de gacheta e por fuelle. Então, nós temos a válvula convencional, que com certo tempo de operação se tem que fazer um pequeno reaperto devido à utilização, e se tem a válvula selada por fuelle. Todas as duas válvulas podem ser instaladas em um sistema de vapor, não tem problema. A grande vantagem quando se tem uma válvula selada por fuelle é que uma válvula que se pode utilizar em fluidos tóxicos, fluidos combustíveis, que se traz mais segurança pelo sistema de selado de vástago acá, garantir um vazamento zero. Então, se tem mesmo para a válvula selada por fuelle uma gacheta de segurança, uma vedação de segurança acá, para que se possa fazer o aperto e se fazer o repuesto acá do conjunto de vástago da válvula com um novo fuelle de selagem. Uma imagem para ser um pouco mais entendível. Essa vedação acá é muito possível se utilizar com ciclagem de operação de hasta 10.000 ciclos totales. Então, você pode abrir a válvula totalmente e cerrar a válvula totalmente 10.000 vezes, que a fuelle, este fuelle foi projetado para este trabalho. Algumas condições de válvulas, acá nós apresentamos na linha de 0,46, que são as linhas ARE-FABA, são válvulas com selado de vástago por fuelle. Então, nós temos a válvula PN40, tem uma linha de válvulas agora alcançando pressões lá de classes de pressão de PN160 também, la válvula selada por fuelle, e a figura de 0,41, que é uma válvula de construção ANSI 150 ou construção ANSI 300 libras. Então, para o padrão de válvulas de norma ANSI. O que é muito importante acá é verificar esta informação que se tem no documento da válvula. Para altas pressões diferenciais, se tem que utilizar um obturador balanceado. Quando você trabalha com altas pressões diferenciais, nós temos que tomar esse cuidado. A mesma informação se tem para as válvulas ARE-STOBO, que são as válvulas com uma vedação por grafite acá em el vástago de la válvula. Então, você tem que sempre observar a condição de pressão máxima do sistema. Estão perguntando quanto seria altas pressões diferenciais. Que está acá neste slide. Eu ia falar dessas pressões diferenciais. Esta informação está em la documento de la válvula, datasheet de la válvula, que se fala que a pressão manométrica diferencial em la válvula, para a válvula de 6 polegadas é 21 bar, 10 polegadas é 9 bar, e assim se vai, 12 polegadas 6. O que esta informação traz? Que em uma condição de totalmente aberta ou totalmente cerrada, a válvula pode ser aplicada hasta 21 bar para válvulas de 6 polegadas. Quando nós trabalhamos com válvulas maiores, 10 polegadas, a pressão de entrada da válvula, a pressão da linha de vapor é no máximo a 9 bar, com sistema de obturador convencional. Sim.
Acá, essa informação de DN é em milímetros, essa unidade que nossa casa matriz utiliza. Então, a válvula de 10 polegadas e até 9 bar, com um sistema convencional de vedação de assento da sede de passagem de vapor. Quando se ultrapassa uma situação para 10 bar, 14 bar, 15 bar, se trabalha com um sistema de obturador balanceado. E normalmente, o sentido de fluxo de uma válvula é entrando por baixo e passando pelo obturador e saindo pela válvula. Em lo sistema balanceado, nós instalamos a válvula, tem uma seta de indicação de fluxo diferente, que a pressão entra por cima e sai por baixo. A condição de balanceamento de pressão é que eu preciso de uma força muito grande para que possa fazer a abertura da válvula. Assim, nós instalamos, consideramos no projeto da válvula, uma condição, uma sede auxiliar acá, onde se cria um fluxo de vapor, se cria uma zona de pressão aqui embaixo, que facilita e tira a pressão diferencial. Isso é para a condição de trabalho aberto e cerrado. É para muito mais para trabalhar a força de fechamento de cierre da válvula. O que nós temos que tomar um cuidado muito grande é a condição de pressão diferencial da válvula quando se tem a condição de regulação de fluxo. Para cada tamanho de válvula, nós temos acá um documento auxiliar, não está diretamente em lo datasheet, pero que se pede para consultar a condição é buscar o flow diagrama aqui, é o diagrama de fluxo da válvula, que está disponível na internet, basta procurar no Google. Se tem a informação de quantas rotações se tem em lo volante de acionamento, qual seria o KV de processo, a capacidade de evasão, e se tem a informação de pressão diferencial em regulagem. Um exemplo de aplicação, nós queremos trabalhar com a bomba e trabalhar controlando a pressão de operação desta bomba, controlando o local da para manter uma pressão elevada no ponto de operação correto da bomba. Nós temos que garantir que a pressão diferencial de la saída da bomba e da saída da válvula para a tuberia de utilização não pode ultrapassar para esta válvula de 6 polegadas um bar de pressão diferencial, com a válvula trabalhando 50% aberta, 30% aberta ou coisa do tipo. Então, vocês têm que tomar este cuidado, têm que tomar cuidado com as velocidades e os fluidos têm que tomar cuidado com condições de cavitação também. E chegando em las válvulas de segurança, nós injetamos a água da caldeira, fizemos o controle de nível, fizemos a saída de vapor com as válvulas de bloqueio e a alimentação de água também pelas válvulas de bloqueio. E um dos outros trabalhos aí de condições muito importantes é o controle de pressão, que a válvula de segurança. A válvula de segurança não é o controle de pressão da caldeira. O controle de pressão da caldeira tem que ser feito pelo sistema de queima, fornalha, combustível e outras coisas. A válvula de segurança, muitas vezes nós escutamos pessoas falando: esta válvula abriu de novo. E eu respondo: graças a Deus, é o último elemento de segurança da caldeira contra excessos de pressão. Então, as válvulas de segurança têm uma diversidade em nosso portfólio, que são as válvulas que têm a norma de produção e de utilização e instalação europeia, são as linhas SAFE ou SAFE TC, que são conexões de rosca, válvulas para expansão térmica, e tem também em nosso portfólio as válvulas de utilização com norma ASME 8, que são para utilização em vasos pressurizados. Também de norma ASME, também pode ser possível a utilização das válvulas linha Reiko. Alguns conceitos principais que nós sempre temos uma certa dificuldade, muitas vezes com alguns clientes, é pressão de trabalho máximo admissível. Em português, PMTA, não sei se em seu país é a mesma coisa, é
a pressão mais alta que podem ser submetidos os equipos, a caldeira, por exemplo, que é a condição que nós estamos falando, é a máxima pressão, ou que também se tem o MAWP, que em inglês, lá na norma ASME 1, Maximum Allowed Working Pressure, é a mesma coisa. Então, tem outra condição que, diferente da pressão de trabalho máximo, é a pressão de funcionamento, pressão de operação da válvula, da caldeira. E a pressão de abertura. A pressão de abertura é o ponto de ajuste que nós trabalhamos quando dimensionamos a válvula e nos preparamos a válvula para enviar para o cliente, é para que pressão a válvula vai abrir. Então, nós temos uma pressão de funcionamento, por exemplo, 9 bar de pressão. A válvula está projetada para uma condição de pressão de abertura de 10 bar de pressão e a pressão máxima de trabalho admissível não pode ser maior que 10 bar também. Então, você tem uma questão de sobrepressão, mas não, no caso, a pressão de trabalho tem que ser igual à pressão de abertura da primeira válvula. Pressão de ajuste a frio. Sempre que um cliente se pede uma válvula de área armatura ou de qualquer outro fabricante, nós instalamos, preparamos a válvula e fazemos o ajuste e os testes de funcionamento desta válvula para enviar para o cliente. Pero que nós fazemos os testes com ar comprimido, com nitrogênio, com água, com vários fluidos, dependendo da aplicação da válvula. E esses fluidos normalmente estão em condições de temperatura ambiente. Então, nós temos tabelas e correções de contrapressão e temperatura que nós aplicamos acá. Então, no preparo da válvula para o envio ao cliente, nós consideramos uma pressão ligeiramente diferente, onde nós sabemos que quando se instala em la caldeira, se tem os aquecimentos, ela irá abrir na pressão de abertura correta. A pressão de alívio da válvula, onde a válvula vai alcançar seu caudal máximo para qual ela foi dimensionada e projetada. Então, é a suma da pressão máxima de trabalho com a sobrepressão. Não pode ser maior que a sobrepressão permitida pela norma de fabricação de sua caldeira. E a sobrepressão, já falando, perdão, a caldeira se tem uma pressão máxima de trabalho e falando de caldeiras de norma ASME 1, se tem uma sobrepressão permitida de 3% quando se tem uma válvula de segurança e de 6% quando se trabalha com 2 válvulas de segurança. Então, o trabalho que nós fazemos, o dimensionamento da válvula, nós não consideramos uma pressão maior que 6% para garantir a sobrepressão máxima permitida pela norma de fabricação da caldeira. E a válvula, se tem uma pressão de operação, a pressão sobe por algum motivo, a válvula abre, chega na sobrepressão e a pressão do sistema começa a baixar. A válvula não vai cerrar novamente na mesma pressão de abertura por um motivo de que ela estará pronta com todas as pressões e forças internas para uma nova abertura. Então, o projeto da válvula considera que a válvula abre, por exemplo, com 10 bar, possa chegar a 10,6 com uma caldeira de 6%, com 2 válvulas, e ela vai cerrar de novo uma pressão abaixo da pressão da abertura para garantir a operação do sistema e não garantir um novo acionamento da válvula. Então, tem esses conceitos. E alguns acessórios muito importantes que nós também temos em nossa linha de trabalho. Acá estão muito mais acessórios para linhas de químicos e outros fluidos, não muito para caldeiras, pelo que é possível. Se instalar a famosa válvula changeover, eu não conheço o nome em espanhol, é uma válvula que permite que você pode, com a caldeira em operação, você pode sacar uma válvula para manutenção, para ajuste, teste, e você pode repor a válvula em los sistemas sem necessidade de parar o sistema de vapor, de geração de vapor ou trabalho do tanque. Então, esse é um sistema que se trabalha com a válvula sempre
em operação e uma válvula sempre cerrada. E é um sistema que se garante uma estanqueidade e a proteção máxima do equipo. Também para a indústria química, é a condição de los discos de ruptura, é uma proteção que se tem para a válvula de segurança para fluidos muito corrosivos, muito tóxicos. O disco de ruptura protege a válvula contra alguns entupimentos, e quando ele rompe, se gera um alarme, um sinal para o sistema, já para programar a manutenção de todo o equipo de operação. E também é possível que nós instalamos um sensor de posição, um sensor que detecta a abertura da válvula de segurança. Nós temos acá em Brasil um cliente que tem sensores em todas as válvulas de segurança, e que cada vez que uma válvula de segurança causa sua abertura, tem um acionamento, se tem que fazer um reporte de acidente operacional, que a válvula não deveria abrir, é o último recurso de segurança do sistema. Então, se tem a possibilidade de instalar sensores de acionamento de válvulas também. E aqui está uma coisa muito importante, né? Almacenamento, desculpe se não é o pronunciamento correto, pero que nós recomendamos que as válvulas de segurança, depois de fazer todo o ajuste e a preparação da válvula para a instalação, a válvula seja armazenada em uma posição vertical, não pode ter choques, pancadas, deixar cair, obviamente, a válvula. E principalmente para as equipes de mantenimento e de instalação de produtos, não é recomendável transportar a válvula como esta foto acá. Isto está errado, isso é apenas uma demonstração que se causa um problema de vedação, muito possivelmente se pode causar um problema de dano na sede e causar um vazamento de vapor, de que fluido que essa válvula está instalada e protegendo. Outra condição que nós temos que tomar muito cuidado é a instalação da válvula de segurança. Uma coisa é transportar a válvula até o ponto de instalação, e outra coisa é a instalação propriamente dita. As válvulas de segurança de ARE são válvulas que são projetadas para trabalho em uma posição vertical. Nós temos uma válvula apenas exclusiva para uma condição horizontal, mas não é comum, é uma válvula de caudal muito pequeno, não é uma válvula para trabalho em caldeiras. Então, válvulas de segurança de ARE, instalação sempre vertical, como está acá nesta foto. Um cuidado muito importante, soporte próprio para a tuberia de saída da válvula, tuberia de descarga da válvula. A tuberia não se pode trabalhar e exercer nenhuma força em cima da válvula para evitar torções internas e desalinhamentos do conjunto interno de acionamento. Nós recomendamos uma inclinação de menos 0,5% em la tuberia de saída e uma drenagem aqui de 6 milímetros, 1/4 de pulgada, algo nesse tipo, drenando a condensação que se pode ter acá na saída da válvula após um disparo. Ou então também tem uma condição de chuva, entrada de água pelo bocal. As válvulas de segurança ARE Safe têm uma condição acá, não é o anilho de ajuste da válvula, é uma condição de dreno, se pode ver pela visão de corte acá, é apenas um dreno, pero que nossa recomendação é que se drene o condensado de tuberia na tubulação e não na válvula. É muito mais barato e mais simples se fazer um repuesto aqui de tuberia em caso de oxidação e corrosão do que repuesto de uma válvula inteira acá. Então, não se confundir com válvulas de outros fabricantes ou da linha ARE Reiko com a condição de anilho de ajuste, bloqueio do anilho de ajuste. Outro cuidado muito importante acá é a perda de carga na tuberia de entrada de alimentação acá da válvula de segurança, não pode ser mais que 3%. E em la saída não se pode ser mais que 10%. Caso seja mais, se tem que usar um fole de balanceamento em la válvula ou se tem que trabalhar
com tuberias maiores, mais grandes, para que se tenha uma barra perda de carga dentro de condições permissíveis. Acá no Brasil, nós temos uma condição também de muitos clientes em áreas urbanas, áreas residenciais, onde que se tem que trabalhar com baixo ruído. E o ruído típico de uma válvula de seguridade em disparo é de 115, 130, 140 decibéis. Então, você tem os silenciadores. Você tem que considerar esta perda de carga por dois motivos. A condição de perda de carga da tuberia mais do silenciador e também na redução da capacidade de evasão da válvula de seguridade. Então, uma inspeção visual, muitas vezes você vai em alguns clientes, você vê as válvulas instaladas de uma forma totalmente errada. A válvula de seguridade, a entrada é por baixo, e acá eles fizeram a entrada pela saída, inverteram a instalação, que seria mais fácil fazer a instalação acá, é totalmente errado. Desalinhamento do conjunto causado pelas tuberias de saída em la válvula. A própria tuberia de alimentação, de conexão da válvula para o tanque que está a proteger, totalmente inadequado. É uma válvula que tem que estar em uma condição vertical. E acá, nós temos um vídeo muito legal. O cliente tinha um problema de barulho no sistema e ele instalou os silenciadores de escape de caminhão. Acá, instalou 3 silenciadores. Extrema alta perda de carga em tuberia de saída, tinha que um problema de vazamento e a danificação, danificou a sede da válvula de seguridade. E acá, nós temos uma válvula que o cliente instalou, uma tuberia sem o suporte próprio, uma tuberia onde é muito longa, criando uma alta perda de carga de saída também, causando o batimento da sede da válvula de seguridade acá. E a válvula se destruiu, esta válvula não tem recuperação, esta válvula nós temos que substituir 100% no cliente, porque por esses danos de batimento de sede e movimentações bruscas de internos, se tem o desgaste prematuro dos componentes internos da válvula. Nós falamos um pouco da caldeira acá, e em esta 1 hora de apresentação que nós temos acá, nos propusemos, nós falamos apenas da casa de caldeira, né, e também dos equipos possíveis de utilização em la válvula. Quando nós vamos para fora, agora apenas para dar um pequeno, rápido conhecimento, acá nós temos os tanques de condensado. Dependendo do tamanho do cliente, quando não se tem uma condição de desaerador instalado para tratamento e retorno de condensado e alimentação de água da caldeira, acá se faz toda a remoção de oxigênio dissolvido em la água. Quando se tem apenas o tanque de condensado, uma possibilidade é instalar injetores de vapor para tuberias de retorno de condensado. Muitos clientes apenas se instalam a tuberia com vários orifícios acá, causando o spray e a mistura do vapor flash que se tem na tuberia de condensado para dentro do tanque flash, pero que não é tão efetivo. A condição que nós recomendamos, se tem somente a tuberia com orifício, é 45 graus nesta posição, para que o vapor flash que se tem na tubulação de retorno de condensado de vapor seja consumido o máximo acá. Quando se faz o furo aqui para cima, muito vapor flash se perde no topo do tanque. E com o sistema de injeção de vapor, nós temos uma mistura desse vapor flash com a água dentro do tanque e se consome muito rapidamente este sistema. A grande vantagem é que se aumenta a temperatura da água de alimentação da caldeira, o que gera também uma economia. Muito importante é verificar o caudal possível de vapor saturado ou de vapor flash que se pode injetar para assim, com esta tabela, fazer um sistema de alimentação e recuperação de vapor flash mais barato do que um tanque de recuperação.
Outra possibilidade, sim, para um tanque de retorno de vapor condensado, é utilizar um sistema de intercambiador de calor no topo da chaminé, na exaustão deste tanque, onde o vapor se entra por acá, a exaustão se entra no trocador de calor, e se tem a saída de eventuais gases e vapores remanescentes, e o condensado se volta para dentro do tanque de condensado. Essa é outra forma que nós temos para fazer uma recuperação de todo o vapor flash acá nos sistemas. E quando nós falamos de um sistema de uma caldeira mais grande, onde se tem os sistemas de desaeradores, nós temos uma infinidade de válvulas de bloqueio, de possibilidades, tratamento do vapor de saída da caldeira que nós vamos utilizar acá. Nós temos o separador de umidade para tratar este vapor, válvulas de ação direta ou de auto-operada para o controle da pressão do desaerador. Nós temos a opção de uma válvula auxiliar de controle de temperatura desse desaerador que auxilia com injeção de vapor acá. Nós temos a válvula de alimentação, de controle de nível de condensado de água dentro desse desaerador. E como é um vaso pressurizado, tem que ter uma válvula de segurança também. E para que se tenha um sistema de excesso, vertigo de caudal de água, quando se tem um problema de controle, se tem um bloqueio para que o condensado, para que o vapor flash não se saia por acá, se utiliza um purgador fazendo o bloqueio temporário. Sim, Paulo me falou, nós falamos aqui no Brasil, purgador acá é uma trampa de vapor. Graças, Paulo. Eu tenho o que eu havia preparado para lhe apresentar. Acá é uma conversa de 1 hora, é mais de mostrar as oportunidades que nós temos de produtos. E só tenho a falar para vocês, muitas graças por seu tempo, por sua disponibilidade de estar atendendo a este treinamento, este webinar. Tiene acá nossos contatos, isso também é e-mail e WhatsApp no celular. E, Paulo, muchas gracias pelo apoyo y soporte. Muchas gracias a todos. Bueno, señores, terminando ahora la presentación, nosotros abrimos para cuestiones. Caso ustedes tengan alguna duda, yo veo que algunas personas ya están. Muchas gracias, don Pedro, Mauricio también. Nosotros nos ponemos a la orden, caso tengan alguna duda, alguna inquietud. Una cuestión, Rodrigo, nosotros vamos a disponibilizar este video, esto todo está siendo grabado y nosotros tenemos una página en YouTube a donde vamos a disponibilizar, no hoy exactamente, pero posiblemente ya el lunes, esto ya va a estar disponible para que ustedes puedan revisar o alguien que no haya podido estar con nosotros ahora, que pueda revisar este video, ¿no? Rodrigo, Mauricio está preguntando si esta presentación la podemos, ellos pueden tenerla. Mauricio, sí. Esta presentación nosotros vamos a mandar una versión en PDF para ustedes con un certificado de participación para todos ustedes de 1 hora. Entonces, terá toda la condición. Sí, lo que pasa es que cuando ustedes hacen la inscripción, nosotros tenemos los datos de los correos electrónicos, el nombre y la empresa que la persona está participando. Entonces, a este correo y a esta persona vamos a enviar la copia en PDF y el certificado. De antemão, nosotros tenemos que apenas, só posso pedir uma desculpa por talvez uma palavra de que nosotros hablamos no nosso perfeito portunhol acá. Sí, señores, claro, el portuñol, sí, el certificado va automáticamente a todos los que, porque no es solamente los que hicieron la inscripción, pero hay la inscripción y hay la participación. Entonces nosotros tenemos una lista de los inscritos, una parte de los inscritos sí participaron y estos que participaron recibirán automáticamente el certificado.
No sale hoy, pero ¿cuántos días más o menos, Rodrigo? Un par de semanitas. No, una semana. Una semana. En una semana estos certificados ya están generados automáticamente. Sí, 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 sí. Vamos aprendiendo un poco sobre vapor, ¿no? Y nosotros sobre portuñol también aquí. Bueno, señores, yo creo que es todo. Si no tenemos más dudas, muchas gracias más una vez por su tiempo y estamos pues.